Oi, pessoal. Então, fiquei afim um pouco de falar um pouquinho sobre uma postagem que eu fiz ontem, né, sobre um pouco masculino, feminino, uma coisa brotando da outra, assim. Isso tem muito a ver com, enfim, esse certo cruzamento que acontece na minha experiência, na minha vida, né, entre estudos de psicologias orientais, principalmente budismo e yoga, né, principalmente o yoga, né, que eu tenho um vínculo até hoje, com o meu estudo de psicologia, minha prática, minha experiência própria, né, da minha terapia e muitas outras coisas desse tipo, né, pensando e lembrando assim, principalmente da formação que eu terminei recentemente, né, com o Gabor Maté, que é Compassionate Inquiry, se você traduzir seria investigação compassiva. E essa formação ela me ajudou ainda mais a fazer um pouco uma síntese dessas coisas que eu já estudei. E é muito interessante assim, porque da época, né, que eu me interessava bastante, me interessava, vamos dizer assim, mais, né, pelo yoga, pelo budismo assim. Eu lembro que me chamava a atenção assim, principalmente um professor que eu conheci que eu acho fantástico. O professor do budismo tibetano, ele se chama Alan Wallace. Eu recomendo bastante assim para quem se interessa por meditação, procurar conhecer ele. E eu achei muito interessante a forma como ele apresenta assim uma forma de meditação que tem a ver com uma certa estabilização da mente, né? Porque no budismo, na visão que ele apresenta, assim, é como se é possível ver o budismo como um pássaro com duas asas, assim. Uma das asas, né, tem a ver com a importância de estabilizar a mente, né? Acalmar, criar espaço interno. E a outra asa é uma investigação, assim, uma análise, assim, enfim, filosófica, existencial, beriba. Aí as duas coisas juntos andando, assim. Ele fala sobre isso, mas daí, claro, eu tô falando um pouco dessa outra asa, né, da estabilização. É muito bonita a forma como ele apresenta isso, e porque ele fala de três elementos, né, a serem cultivados. Né? O primeiro, relaxamento. É muito interessante, porque dentro de tradições de meditativas e tal, se fala muito assim, a importância de dirigir a atenção, de concentração, papapá. E eu ouvi muito pouco pessoas colocarem essa ênfase tão importante, né, no relaxamento, como a base, né, a base, a base a partir da qual pode brotar uma capacidade de estabilização. Então ele fala assim, primeiro elemento, relaxamento, aí o segundo elemento, estabilidade, né? Daí no caso assim a pessoa está praticando manter o foco na respiração, ou sei lá no que. Então uma certa estabilidade, se a pessoa mantém aquela estabilidade, ela se distrai de vez em quando e a gente pratica isso de voltar para aquilo que a gente se propôs, né? Manter o propósito, manter a lembrança. Isso é bem chave essa palavra, lembrança, nesse sentido. E o terceiro elemento ele fala de clareza, assim. Cultivar uma capacidade de... como é que eu vou colocar, assim, palavras mais fáceis? De, assim, aumentar a acuidade. Assim, a capacidade de perceber os detalhes de algo, né? Então, mas tudo começa com um relaxamento. E eu acho muito bacana, assim, com o tempo, né? Com o passar dos anos comecei a estudar psicologia e tal, tal. Aí eu vou resumir super, assim, né? Vou falar, assim, digamos, podia dizer, um certo paradigma que eu vejo, assim, chave, ao meu ver, né? Que é a teoria do apego, né? Que tem, assim, um olhar do ser humano como um ser, assim, não é só a teoria do apego que fala isso, assim, mas eu acho interessante as ênfases que são colocadas ali, né? Mas um ser relacional, que, como eu posso dizer assim, que naturalmente depende de um vínculo para se desenvolver de uma forma ou de outra. E aí tem esse conceito assim, bom, a qualidade desse vínculo vai variar e a qualidade das experiências que a criança vai ter também vai variar conforme a qualidade desse vínculo. E aí tem um conceito muito interessante, né, dessa visão da teoria do apego que se chama base segura. Eu já escrevi um pouco sobre isso em algumas postagens, devo ter falado também, comentado em algum vídeo.
E base segura me remete muito a essa questão de relaxamento, sabe? Uma base segura com uma das nossas figuras primárias de cuidado, né? Seja quem for, às vezes é a mãe, o pai, o tio, a avó, o padrasto, enfim. Uma base, assim, é um tipo de relação onde a criança consiga relaxar, onde ela não precisa se esforçar para receber um colo, para receber sabe, um acolhimento onde ela pode descansar de fato nesse colo. Então, isso é bem interessante, assim, por que eu tô trazendo isso, assim, porque é uma base, é aquela mesma base que esse professor que eu acho maravilhoso, né, o Alan Wallace fala, né, a base de onde pode surgir uma capacidade de estabilização em algum propósito. Então existe muita conexão, assim, daí eu falo às vezes de masculino, eu trouxe na postagem de ontem, né, a questão de masculino e feminino, um pouco, né, que não significa homem e mulher, né, porque cada um de nós tem essas dimensões, e é uma forma de falar, assim, né, o feminino como receptividade, acolhimento, e o masculino como propósito, como, vamos dizer, um direcionamento, né, porque a criança precisa desses dois elementos, ela precisa conseguir repousar no colo de alguém, e ela precisa também receber orientação, né? Ela não tá solta, né? Acho que quem tem filho sabe muito bem do que eu tô falando. E é isso, é muito interessante, né? E claro, daí se eu for entrar para essa questão do homem, né? E pensar nessa nossa sociedade machista, essa cultura, né? Milenar que domina, assim, ainda, infelizmente. É interessante pensar assim, nossa, que frágil nós homens somos, né? E olha só, essa fragilidade está muito conectada com uma falta de colo, uma falta de... E é isso, e não é assim, é interessante falar assim, porque foi a culpa da mãe, do pai, disso, daquilo. Sim, isso nos foi transmitido por alguém, mas por isso eu gosto de pensar assim, cara, é muito mais amplo, porque tem a ver com a nossa história pessoal, mas tem a ver com a nossa história familiar, tem a ver com a história social, as influências econômicas, culturais que se cruzam assim. Hoje em dia, cara, eu me dedico bastante pro meu filho, pro meu enteado, mas é tão difícil, ter que trabalhar, ter que fazer isso, fazer aquilo. Cara, é um desafio e, pô, a gente também tem, né, eu, né, quem é pai, mãe, enfim, tem também demandas pessoais, assim, importantes de satisfazer. Então, e a gente vive muitas vezes de modo muito isolado um do outro, sem rede de apoio, então é super difícil oferecer uma base segura. Difícil porque as condições dificultam, mas também difícil porque a gente internamente muitas vezes não vivenciou isso. Então, esse é um grande ponto, assim, né? A fragilidade dos homens tem muito a ver com isso, sabe? Mas não só dos homens, né? Porque eu tô falando de masculino, masculino saudável que brota de um feminino saudável, né? Mas também tem a ver com as mulheres, com qualquer um. Ou seja qual for o gênero ou não o gênero, não importa, assim. Todos precisamos, né? Quando criança, buscamos um colo onde a gente possa descansar, assim, e um colo que possa nos aceitar do jeito que a gente tá podendo ser, sabe? Então é isso, eu fiquei afim um pouco de desdobrar esse ponto. E, enfim, podem comentar aí embaixo se acharem interessante, não acharem interessante, se ficaram com alguma dúvida. Eu vou falando, às vezes eu me enrolo. Tô aprendendo um pouquinho a me expressar um pouco mais por aqui também. É isso, gente. Até mais.